Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos recomeçar as nossas videoaulas. Eu vou continuar falando de trigonometria, pessoal. Então estou retomando, as videoaulas para a gente continuar falando de trigonometria. E vai ser a nossa última parte. Claro que o estudo da trigonometria não termina aqui, tá? Mas já falamos bastante do ciclo trigonométrico, né? Já conhecemos o ciclo trigonométrico. Tem várias videoaulas falando do ciclo trigonométrico, eu preciso conhecê-lo, porque toda a trigonometria, né, ou a trigonometria da circunferência se desenvolve no ciclo trigonométrico. Por isso eu preciso conhecê-lo bem. Ok? Então, para eu trabalhar com as equações trigonométricas, óbvio, eu preciso entender o ciclo trigonométrico, tá? Então, tem várias videoaulas falando sobre isto, de uma forma bem informal, tá? Depois, nós falamos das relações trigonométricas na circunferência, né? Das relações trigonométricas na circunferência. Então, de novo, eu preciso entender o ciclo trigonométrico. Ou seja, seno, cosseno e tangente na circunferência. Como é que essas razões são definidas? Como é que eu identifico o seno? Como é que eu identifico o cosseno e a tangente? Tem várias videoaulas falando do seno, várias videoaulas falando do cosseno e algumas da tangente. A tangente ficou um pouquinho prejudicada, mas também depois, na resolução dos exercícios, eu fui mostrando, eu fui revendo como é que eu defino a tangente, como é que eu identifico o valor de uma tangente, principalmente o sinal, se é positivo ou se é negativo, no ciclo trigonométrico, tá bom? Então, para eu resolver as equações trigonométricas, eu preciso saber de tudo isso, tá? O senhor não entendi a equação. Muito bem, podemos ir trabalhando, mas para você entender a equação, você tem todo um caminho, né? Todo um rastro que ficou, que você precisa entender, que você precisa caminhar. Né? Aquele caminho que ficou para trás, tá? Que nós percorremos, você precisa. Caso você não percorreu esse caminho, você tem que percorrer para poder entender, ok? Porque é um processo contínuo, ok, pessoal? É aquela história da escada. Tá? Para eu chegar no quinto degrau da escada, eu preciso passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Com um passo só, do primeiro para o quinto, eu não consigo. Então é assim que se constrói o conhecimento, que se desenvolve, né? O conhecimento da matemática. Feito isto, vamos lá então. Bom, o que é uma equação, pessoal? Claro que equação trigonométrica são equações que envolvem a trigonometria. Então, a base dessas equações é a trigonometria. E o que é uma equação? Uma equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Então, quando eu falo em equação, estou falando em igualdade. E ela foi criada, foi desenvolvida pelo homem para poder resolver problemas. Então, você pega um problema, pega os dados desse problema e escreve, né, o problema de forma simbólica, envolvendo números, operações e letras. As letras representam os termos desconhecidos, aquilo que você quer descobrir ao resolver uma equação. A equação é isto, é uma igualdade. Primeiro tem que ser uma igualdade. E nesta igualdade tem que existir algo desconhecido. Senão não tem graça. Né? Você vai resolver uma equação sabendo-se que não tem nada para descobrir? Entendeu? Então, nossa, isso é muito útil. Né? Que seria da química, que seria da física, né? Que seria da matemática, sem o advento da equação, sem a descoberta, sem a criação da equação? Ok, pessoal? Então, você compara alguma coisa com alguma coisa para você poder descobrir algo que você não conhece. Ok? Então, a equação é uma igualdade matemática, uma sentença matemática expressa por uma igualdade. Então, é uma igualdade e nesta igualdade tem algo desconhecido. E aí você tem que descobrir esse algo desconhecido para fazer a igualdade ficar verdadeira. Então, quando você fez a igualdade ficar verdadeira, você resolveu
a equação. Tá bom? Bom, então vamos lá. Quando eu disse que para resolver equações nós precisamos entender trigonometria, então vamos lá. Vou retomar alguma coisa aqui, pessoal, para a gente poder ter condição de resolver, né? De entender como é que se resolve uma equação. Eu vou lá no ciclo trigonométrico de novo, pessoal. Vamos lá. Então, tudo ocorre no ciclo trigonométrico, ok? Então, aqui eu tenho a circunferência. Esse aqui é o centro da minha circunferência. Vou traçar o eixo vertical, o eixo das ordenadas. Vou traçar o eixo horizontal. Quantas vezes falamos isto? E aí eu construí o meu ciclo trigonométrico. Então, é o casamento da circunferência com o sistema de coordenadas cartesianas, com os dois eixos coordenados. Eixo do x e eixo do y. Esse aqui é o centro do meu sistema e também é o centro da nossa circunferência. Já sabemos que todos os arcos têm origem nesse ponto aqui. Então, esse aqui é meu ponto A, o ponto de origem dos arcos, tá? E sabemos que quando você vai definir um arco, o sentido, né, para definir ele, para determinar ele, é o sentido anti-horário, tá? Então, aqui do ponto A, sai um outro ponto, ele vai deslizando na circunferência. Aí ele parou, vamos supor que ele parou aqui. Então, aqui eu tenho o meu ponto P. Então, AP é um arco da circunferência, ok? E eu consigo medir esse arco, tá? Então, só recordando, né? Então, aqui tem o ponto P. Então, aqui eu determinei o arco AP. Qual é a medida desse arco AP? A medida desse arco AP é a mesma medida desse ângulo central aqui. Então, se esse ângulo central mede 45, então o AP mede 45. E assim por diante, né? Então, se eu for falar tudo de novo, o meu vídeo vai ficar só sobre o ciclo trigonométrico, né? Então, tem que rever os vídeos anteriores. Tá bom, pessoal? Então, o ponto P é a extremidade do arco. E ele é importante pra gente, tá bom? Bom, o que eu vou fazer? Vamos supor, então, que esse ponto P pare aqui. E aí eu medi esse arco aqui, então esse arco aqui tem 30 graus, por exemplo. Então eu estou dizendo que o meu arco AP mede 30 graus, certo? Eu vou colocar aqui na extremidade do arco o 30 graus, para dizer que ele mede 30 graus, concorda? Aí, lá no segundo quadrante, eu vou ter um arco cuja extremidade está alinhado com ele. Lembra disso? Eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Então, estou um pouquinho aqui sem jeito para poder. Então, ó, ao fazer isso aqui, eu estou descobrindo quem é que está no segundo quadrante e que está alinhado, né? Eu digo a extremidade do ponto, tá? Então, aqui tem a extremidade de um arco que está alinhado com esse aqui. A gente diz, pessoal, né? Vocês sabem disso, que esse ponto e esse ponto, eles são simétricos em relação ao eixo vertical. Então, o que é ser simétrico em relação ao eixo vertical? Eles estão alinhados horizontalmente, ó. Então, esse ponto aqui está a uma certa distância em relação ao eixo vertical e esse ponto aqui está a mesma distância dele. Significa que para chegar nesse ponto subiu-se esta, né, percorreu-se esse arco aqui e para chegar nesse aqui, ó, percorreu-se a mesma coisa, certo? Só que daqui para cá. Ou seja, se esse daqui mede 30, esse daqui mede 150. Então, qual é a lógica disso para não ficar decorando, né, pessoal? A lógica disso, só um minutinho. Só um minutinho. A lógica disso é para saber que 30 e 150 são simétricos. Claro que eu estou dizendo que os pontos que representam suas extremidades é que são simétricos. Tudo bem? É assim que eu localizo, que eu encontro o ponto simétrico. Ó. Subiu 30, subiu 30. Professor, como subiu 30? Subiu 30 porque meia volta dá 180 graus. Então, um arco que tem extremidade aqui,
que ocupa meia volta da circunferência, esse arco mede 180 graus. Portanto, se eu parei 30 graus antes, porque daqui até aqui tem 30, porque está alinhado com esse que é 30, então eu parei no 150. Então o arco que começa aqui e tem extremidade aqui, então se aqui está o ponto A, aqui está o ponto P, então esse AP mede 150 graus. Por que eu estou falando isto? Porque esses dois arcos têm o mesmo seno. Sim, esse aqui não é o eixo dos senos, ó, eixo dos senos, é onde o seno está definido. O que é seno? Então, seno é o número que representa a medida, né? É o número que representa a medida desse ponto aqui, que é o ponto O, até esse ponto aqui, ó, que é a projeção do 30, né? Desse ponto aqui no eixo do seno. E se você fizer a projeção do 150, vai dar no mesmo lugar. Então, este segmento aqui, pessoal, esta medida aqui é o seno do 30 e o seno do 150. Também já trabalhamos tudo isso. Vou chamar esse ponto aqui de M. Então, OM é o seno do 30 e OM é o seno de 150. Então, estou mostrando que 30 e 150 têm o mesmo seno. Esta medida aqui é o seno do 30, que é igual ao seno do 150. E qual é o seno do 30, pessoal? Meio, isso tem que saber. Então, isso aqui mede quanto? Meio. Tá? Daqui até aqui mede 1, é um raio, então isso aqui mede meio. Então, quando você subir 30 graus aqui, aqui subiu meio, ocupou meio. Tá bom? E seno de 150? Meio também. Então, 30 e 150 tem o mesmo seno, que é igual a meio, tá? Pois eu vou voltar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 30 aqui, ó, eu vou alinhar ele com o centro, ó. Se eu alinhar ele com o centro, eu vou chegar lá no terceiro quadrante, ó. Isso aqui, ó. Tá? Então, ó, esse arco aqui e este arco aqui, eles são simétricos também, mas são simétricos em relação ao centro. Eles estão alinhados com o centro, ó. É a questão da alavanca, ó, tá? Da gangorra. Então, quando esse ponto estava aqui, esse daqui estava aqui. Como aqui subiu 30, aqui desceu 30. Então, significa que eu cheguei onde? No 210. Isto significa que 30 e 210 têm o mesmo... 30 e 210 são simétricos também. Mas não é simétrico horizontalmente, é simétrico em relação ao centro. Ok? Muito bem. Ou você pode pensar o seguinte, ó, você desce o 150 aqui, quando você descer o 150 aqui, ó, você faz a projeção dele, vai chegar onde aqui? No 210. Porque daqui até aqui tem 30, daqui até aqui tem 30. Eles ficam alinhados verticalmente. Então, eu posso dizer que 150 e 210 são simétricos em relação ao eixo horizontal, ok? E são simétricos em relação ao centro. O que é que eu tenho que saber disso aqui? Quando eu vou calcular o seno do 210, eu vou ter que projetar ele no eixo dos senos. E aí vai determinar isso aqui, ó. Esse daqui é o seno do 210. A medida desse segmento aqui, olha, o ponto M veio aqui para baixo agora. A medida desse segmento aqui é o seno do 210. Observa-se agora que ele é negativo, ficou para baixo, aqui é 0, 1 e menos 1. Então, esta medida aqui, a medida algébrica dele, é o seno 210. E aí você pode, vou estender aqui, aí eu vou chegar lá no quarto quadrante, e no quarto quadrante vai ter a extremidade de um arco, que vai ter o mesmo seno do 210. Ó, estão alinhados, ó, esses dois aqui, ó. Ok? Quem é que eu vou ter aqui? O 330 graus. Por quê? Porque falta 30 para eu completar a volta. E a volta tem 330.
Então, 210 e 330 ó, estão alinhados horizontalmente. Significa que eles têm o mesmo seno. Porque quando eu projeto o ponto 210 aqui, cai aqui. Quando eu projeto 330, cai aqui. Então, tanto 210 e 330 determinam no eixo dos senos o mesmo segmento. Portanto, vai ter o mesmo seno. Por isso que a gente diz que seno de 210 graus é igual ao seno de 330 graus. Mas igual a quanto? Gente, se aqui eu subi 30, aqui subiu meio. Se aqui eu desci 30, aqui desceu meio. Portanto, vai ser igual a quê? Menos meio. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Arcos cujos pontos, cujas extremidades estão alinhados horizontalmente, ou seja, que são simétricos em relação ao eixo vertical, ao eixo Y, têm o mesmo seno. Então, eu sempre vou ter dois arcos que têm o mesmo seno. Um que está aqui, um que está aqui, e depois um que está aqui, um que está aqui. O único que não tem o mesmo seno é o 90, porque ele vai ter seno igual a 1, e o 270 que tem seno igual a menos 1. Certo? Ó, o 0 tem seno 0 e o 180 tem seno 0. Sempre que você quer saber qual que é o valor do seno, o valor você tem que memorizar, né? Sempre que você quer definir, que você quer entender, né, onde é que está o seno, você pega a extremidade do arco e projeta no eixo do seno. Então, se eu pegar o arco de 0 graus e projetar no eixo do seno, vai cair no 0. Ó. Isso aqui é um eixo. O eixo tem origem nesse ponto. Então, onde ele tem origem é o número 0. Está associado ao ponto de origem o 0. 0 para cima positivo, para baixo negativo. Isso vocês estão careca de saber. Tranquilo, pessoal? Agora, por que eu falei isto? Eu vou voltar no meu ciclo, tá? Vamos supor que, vamos lá agora. Você tem uma equação que diz o seguinte, ó. O seno de alguém, então esse aqui é o cara que eu desconheço, é igual a meio. Quem é esse meio? É o seno do x. Esse x está aqui para representar a medida de um arco. Só que eu não sei quem é. Seno de um arco cuja medida é x é igual a meio. Aí nós já respondemos aqui. Ó, quem é que tem seno meio? O 30 ou o 150. Isto é uma equação. Ó. Seno de x é igual a meio. É como se você fosse resolver uma equação, é como se você fosse responder uma pergunta. Qual é o arco que está sendo representado por x? Então, ele é desconhecido. Qual é o arco que tem seno meio? Então, quem é esse x que está aqui? Esse x só pode ser 30 ou esse x vai ser igual a quem? 150. Por quê? Porque seno de 30 é meio e seno de 150 é meio. Ok? Isto é uma equação. Por quê? Porque ele não me deu o arco. Nós é que descobrimos. Mas como que eu descobri? Fiz alguma manipulação algébrica aí? Não. Eu só tenho que saber que o arco que tem seno meio é o 30. Então, resolvi a equação. Simples assim. Então, isto é uma equação trigonométrica. Ok? Então, vamos lá. Para que esta igualdade seja verdadeira, o x tem que ser igual a 30 ou o x tem que ser igual a 150 graus. Eu coloco o ou, pessoal, porque tanto um quanto o outro resolve a minha equação. Faz o seno ser igual a meio. Não é e que eu utilizo, não. Se eu colocar um e, dá a impressão que o seno tem que ser 30 e também 150. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Não. Pode ser um ou o outro. Tá bom? Pronto. Resolvi uma equação. E quando eu resolvo uma equação, eu sempre coloco o conjunto verdade. Então, quais são os valores que tornam verdadeira esta igualdade? Aí sim, em forma de equação. 30 graus e 150 graus. Tá bom?
Mas aí, pessoal, tem um outro detalhe importante. A gente sabe que um arco trigonométrico tem vários valores, tem várias determinações. Então, por exemplo, nós temos um outro arco que tem extremidade nesse ponto aqui, que é aquele que está na segunda determinação. O que é a segunda determinação? Segunda volta. Então, por exemplo, um arco, vamos supor o ponto P, ele inicia aqui, dá uma volta completa, se ele parar aqui, ele determinou um arco de 330 graus. Desculpa, 360 graus. Se ele continuar e parar aqui, se ele entrar na segunda volta, ele vai determinar um arco de 360 mais 30, então dá 390. Olha que legal! Então, o 390 também tem C no meio. Então, significa que esse x aqui também pode ser 390. Aí eu pego 360, se ele parar aqui, vai dar 450. Então, 390 e 450 também vai ter C no meio. Por isso que eu tenho que deixar claro com qual determinação estou trabalhando. Então, a solução desta equação aqui vai ser o 30 ou o 150 se eu estiver na primeira determinação. Só. Por isto que toda vez que eu vou resolver uma equação, tem que estar claro para mim. Estou resolvendo essa equação, ou seja, estou buscando o valor de x que satisfaz ela. Em qual determinação? Se for só na primeira, tem que estar claro. Então, aparece escrito assim, ó, conjunto U. O que é o conjunto U? Conjunto universo. Então, meu conjunto universo vai de 0 até o 360. Só que eu vou deixar aqui o 360 aberto. Quando aparece isso aqui, significa que eu estou trabalhando só com a primeira determinação. Do 0 e para antes do 360. Por que para antes do 360? Porque eu estou pegando todos os arcos que começam no 0 e para antes do 360. Porque o 0 e o 360 eles vão ter o mesmo seno. Tá bom? Depois eu coloco um pouquinho, eu explico um pouquinho mais a respeito disso aí. Então, seno de 0 é 0, seno 360 é 0. Então, eu não preciso ir até ele. Tá? Porque se eu colocar assim, ó, seno de x é igual a 0. Ó. Isso aqui é uma equação. Ó. Quem é o x? Então, quem é que tem seno 0? Vamos lá. O 0 grau, porque o 0 está aqui, seno de 0 é 0. O 180 graus, porque 180 graus está aqui, seno de 180 é 0, está aqui. E, de novo, o 360 graus. Por quê? Porque 360 graus está aqui, então completou a volta, parou no 360, e 360 graus é 0. Se eu não coloco 360 graus no meu conjunto universo, tá, que eu deixei aqui aberto, significa aberto, não vai até 360 para antes, aí eu não coloco 360 aqui. Se eu fechar aqui, então eu tenho que ir até o meu 360, ok? Então tem que tomar um pouco de cuidado e analisar isso aqui. No nosso caso, quando eu vou resolver isso aqui, não tem problema nenhum. Aqui tanto pode estar aberto, quanto pode estar fechado. Por quê? Porque seno de x é meio, então nunca vai ser 360, nunca vai ser 0. Esta informação, então, ela vem para mim para dizer que, presta atenção aqui, que eu estou resolvendo a minha equação, que eu estou buscando solução para ela só na primeira volta, na primeira determinação, ok? Então, a solução dessa equação aqui é só o 30 e o 150, não tem outro. 390 não entra, tá bom? O que é conjunto universo, então? Ele é um conjunto maior, ele é o universo. Ó. Então, é um conjunto que fornece elementos para formar outros conjuntos. Isto, ó, formei o conjunto verdade. Então, todos os arcos que estão nesse conjunto aqui, que vai de 0 até 360, eu peguei só o 30 e o 150. Tudo bem? É entendido? Ok, pessoal. Agora, preste atenção aqui. Vamos supor que a equação fosse seno de x igual a menos meio. Ó.
Ok, pessoal? Deixa eu só desligar meu computador aqui que está atrapalhando, pessoal. Tá? Seno de x igual a menos meio. Então, isto é uma equação. O meu objetivo é encontrar o valor do x. Que é x? Vamos fazer os nossos neurônios trabalharem. Que é x? Um x, não, esse x representa a medida de um arco ou de um ângulo. Que é x eu quero? O x que tem seno menos meio. Ó. Seno dele é igual a menos meio. Então, ele me deu o valor do seno e eu quero saber quem é o arco que tem seno meio. Por isso, precisa saber toda essa parte que ficou para trás. Simplesmente, quem é x? Bom, tá aqui, ó. Seno de 210 é igual a seno de 330, que é igual a menos meio. Aqui, ó. Isso aqui, menos meio, é isso aqui, ó. Essa medida aqui. Por que eu sei que é meio? Porque é simétrico de 30, ó. Subiu 30, desceu 30. Então, aqui subiu meio, aqui desceu meio. Meio significa metade do raio da circunferência, tá? Muito bem, então quem é que tem seno meio? 210 e 330. Tranquilo? Então quem é esse x? 210 graus ou 330 graus. Resolvida a nossa equação. Então, x é igual a 210 graus ou x é igual a 330 graus. Por quê? Porque seno de 210 é menos meio e porque seno de 330 é menos meio. É só isto, é só uma interpretação, pessoal. O conjunto verdade, já que eu estou resolvendo uma inequação, é 210 e 330 graus. Quando eu coloco o conjunto, pessoal, o conjunto é formado de elementos. Então, quem são os elementos, ou quais são os elementos do meu conjunto verdade? Aqueles que resolvem a inequação, 210 e 330. Aí sim, eu coloco eles no conjunto e separo por uma vírgula. Tá bom, pessoal? É assim que a gente resolve É assim que são as equações e é assim que eu resolvo. Inequações não, é que eu estou pensando nas inequações, né? E estou nas equações, né? As equações que são expressas por uma igualdade. Só para eu fechar aqui a nossa videoaula, o pessoal está terminando. E se tivesse assim, ó, seno de x é igual a mais ou menos meio. E agora? Então agora eu quero os arcos cujo seno sejam meio positivo ou meio negativo, ó, mais ou menos. Então quem é esse x? 30, 150, seno de 30 é mais meio, 150 é mais meio. Quem mais? O 210 e quem mais? O 330. Olha só agora, são 4 valores para o x. E isso se eu estiver na primeira volta, porque eu coloquei mais ou menos meio. Então, tanto o valor positivo quanto o valor negativo. Então, a solução é tudo isso aqui. Então, x igual a 30, ou x igual a 150 graus, x igual a 210 e x igual a 330. Então, como que fica o meu conjunto verdade? 30 graus, 150 graus, 210 graus e 330 graus. Pronto. É assim, isso aqui é uma equação e resolver a equação. Se eu estiver falando em radiano, porque quando eu coloco o conjunto verdade aqui em radiano, então se eu coloco, lembrando que aqui é 0 grau, aqui é 360 graus, né? Claro, pessoal. Se eu estiver falando em radiano, então vai ser 0 e 2π. Então, se o meu conjunto universo vier escrito em radiano, a minha resposta tem que ser em radiano. Então, o que é 30 graus? Π sobre 6. Por isso que eu falei, pessoal, tudo que ficou para trás tem que ser compreendido. O que é 150? Quanto 30 tem o 150? 5. Então vai ser 5π sobre 6. 210, 7π sobre 6.
330, 11π sobre 6. Então, meu conjunto verdade ficaria assim, se fosse colocar a resposta em radiano. π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Tranquilo, pessoal? Tá? É isso, né? Já foram 30 minutos, eu tenho que parar o vídeo e, óbvio, eu retorno nas próximas videoaulas resolvendo exercícios do livro, tá bom, pessoal? Espero que tenha sido útil, então até daqui a pouco.